Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de História. E nós vamos iniciar essa aula fazendo uma reflexão importante sobre o aprendizado dessa área do conhecimento tão importante para as nossas vidas. Vejamos, a primeira questão é: por que aprender história? Vocês já pensaram sobre isso? Pensaram no que faz vocês refletirem sobre essa tão importante área do conhecimento? Qual é a necessidade que nós, seres humanos, temos de aprender sobre a história das nossas vidas, a história do nosso mundo, a história de toda a nossa sociedade? É importante, não é mesmo? Saber história, ela ajuda a compreender a realidade, a tomar decisões, a assumir o protagonismo, a fazer escolhas, a saber por que as coisas são assim ou ficaram assim. Pensem, o que é então esse protagonismo? Protagonismo é você ser dono das suas próprias decisões. Na vida, nós tomamos decisões, nos tornamos protagonistas por justamente conhecer o mundo, conhecer tudo que há ao nosso redor. Por isso, a importância de compreender e entender a história. História é uma área viva, presente, atual, que se relaciona com o nosso dia a dia, muito mais do que possamos imaginar. Então, temos que pensar. História não é algo que vai nos mostrar somente o passado. A história ela é viva. Ela vai representar o que vivemos hoje. Porque podemos ter certeza de uma coisa: o que estamos vivendo hoje, em algum momento vai estar sendo relatado e assim fazer parte da história. Então, hoje vamos nos aprofundar em mais um conteúdo dessa importante área do conhecimento, dessa disciplina que nós conhecemos aí, que é a história, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre comunicação. Vocês já ouviram falar sobre esse termo, não é mesmo? A comunicação que é tão importante às nossas vidas. E também, principalmente, sobre os meios de comunicação que estão aí na nossa vida, presentes a todo momento, nos informando. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês aí. Como você se comunica? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como que ocorre a comunicação nas suas vidas aí? Pensem, nós normalmente nos comunicamos falando, conversando, nos expressando de alguma maneira. Pode ser que possamos produzir algum tipo de material que outra pessoa possa fazer algum tipo de leitura, um entendimento sobre algo. Normalmente, conversamos. Então, nos comunicamos para passar algum tipo de informação, não é mesmo? E se sabemos que a comunicação está relacionada à necessidade que nós temos de passar informações, trocar ideias, vamos ser levados aí a outro questionamento. Quais meios você utiliza para enviar ou receber informações? Já pensaram sobre isso? Existem meios importantes que nos ajudam a enviar informações, a receber informações, e é sobre isso que nós vamos falar. Você consegue imaginar, então, aí, como seria o mundo sem o rádio, a televisão, o jornal, a internet, o celular? Esses meios de comunicação? Difícil, não é mesmo? O nosso mundo é um mundo que precisa de compartilhamento de informações. Por quê? Nós precisamos a todo momento estarmos atualizados com o que está ocorrendo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo como um todo. Vejam, todos esses meios de comunicação que foram citados aí, o rádio, a TV, o jornal, eles nos ajudam no acesso a essas informações. Muito difícil seria a vida se nós não tivéssemos acesso a informações, não é mesmo? E, então, viver sem isso não seria uma tarefa muito fácil.
Contudo, sabemos que nem sempre esses meios estiveram disponíveis na vida de todos nós. Vejam que cada um desses meios de comunicação surgiu em um determinado momento da história da humanidade. E alguns surgiram antes, outros depois, e eles foram surgindo de acordo com os avanços tecnológicos. Inclusive, a comunicação ajudou nesses avanços. As pessoas conseguiram estudar, aperfeiçoar tecnologias por meio dessa comunicação. Então vejam como uma coisa está relacionada à outra. A comunicação está relacionada aos estudos, às informações que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Uma outra pergunta aí para vocês refletirem. Como você ficaria sabendo das notícias ou seria informado sobre as utilidades públicas se não houvessem os meios de comunicação? Então pensem, utilidades públicas. Hoje, atualmente, aqui na nossa cidade, nós passamos por uma situação de estiagem. Então, nós não estamos tendo tanta água disponível. Vejam que há um rodízio. Esse rodízio que nos faz ficar um tempo com água disponível e um tempo sem água é algo necessário. Mas eu preciso ser informado sobre esse rodízio. Como normalmente nós ficamos sabendo da falta da água que ocorrerá em determinada data? Por meio dos meios de comunicação, que podem ser tanto a internet, os jornais impressos, os jornais televisivos. Esses meios de comunicação nos ajudam nessa questão da utilidade pública. E existem uma série de outros serviços que podem ser apresentados nesses meios de comunicação. Vejam, a questão da vacinação é uma informação que é transmitida pelos meios televisivos, pelo rádio, enfim, por todos esses meios de comunicação que estamos mencionando nesse momento. Continuando, a gente tem aí então uma reflexão importante, algo que nós podemos tirar de tudo isso que falamos. Além de informações, os meios de comunicação possibilitam a divulgação de ideias e outras mensagens entre as pessoas. É isso que nós podemos compreender. Os meios de comunicação servem para a divulgação de ideias. Eu consigo transmitir mensagens, ideias. Os meios de comunicação, de modo geral, são divididos em dois tipos, individual e de massa. O que quer dizer isso? Eles podem ser definidos de maneiras diferentes. Os meios de comunicação individuais, vejam, são aqueles que vão ser transmitidos, que vão estar relacionados com essa ideia de um número menor de indivíduos envolvidos nessa comunicação. Olhem ali na tela. A comunicação ocorre em um nível de interação mais restrito, de um para um. Como vocês podem ver na imagem, o meio de comunicação individual ocorre de um para um. A imagem mostra muito bem, duas pessoas se comunicando. Então, o meio de comunicação individual é mais restrito. Exemplos de meios de comunicação individual. Eu tenho a carta, eu envio uma carta para outra pessoa receber. Eu tenho também lá o telefone. Normalmente o telefone era usado para fazer chamadas, não é mesmo? Então uma pessoa ligava para outra pessoa. Mas os outros serviços que podem ser utilizados ali dentro, por exemplo, de um telefone celular, um smartphone, como é chamado hoje, pode ser, nesse caso eu posso enviar também uma mensagem de uma pessoa para outra. Por isso, são exemplos de meios de comunicação individuais. Meios de comunicação de massa. A comunicação de massa é feita por meios que permitem a difusão de informações de um emissor para muitos. Diferentemente do meio de comunicação individual, no caso dos meios de comunicação de massa, a comunicação ocorre de um para muitos outros
receptores, muitas pessoas vão ter acesso a essa informação. Mas podemos aqui fazer uma parada para tentar compreender um termo que apareceu ali na tela de vocês. Difusão. O que seria essa expressão, essa palavra difusão? Então, a difusão é a propagação, estado do que se espalha por múltiplas direções. A difusão de partículas na osmose. Divulgação, ação de tornar conhecimento pelo público. Então, pensemos aí. Difusão é propagar informações, divulgar informações. E no caso dos meios de comunicação que são considerados de massa, eu tenho a propagação de informações para muitas pessoas. Por isso, eu vou entender que tudo que é aquilo que eu vou falar que seja de massa é para muitos, certo? Nós temos ali exemplos, diversos exemplos de meios de comunicação de massa. Temos lá o exemplo da televisão. A televisão, que é um aparelho tão importante na nossa vida, na nossa rotina, muitas pessoas, ou quase a maioria da população brasileira tem acesso à TV, nos traz informações diariamente por meio dos seus telejornais, de seus informativos, programas variados. Então, é um meio de comunicação de massa. Vejam ali na tela de vocês um modelo de televisão antigo, não é mesmo? Porque vocês sabem, esse meio de comunicação existe aí na história da humanidade há pouco tempo, se você for pensar na história de toda a humanidade aí, né? Mas ela já tem mais de 70 anos, não é mesmo? A invenção desse importante meio de comunicação. Ali temos outros modelos de televisores, né? Dos anos 50, outro dos anos 80, e vocês vão podendo perceber com esses aparelhos que eles vão evoluindo, modificando, ficando cada vez mais modernos e com funções diferenciadas, não é mesmo? A televisão surgiu somente no formato preto e branco, e depois nós tivemos acesso a imagens coloridas. E hoje nós temos aparelhos mais modernos, como esse que vocês podem ver na tela de vocês ali, o modelo ali dos anos 2000, tão diferente daquele primeiro que nós vimos anteriormente. E vamos pensar então um pouco sobre essa palavra televisão, não é mesmo? Olhem ali, televisão é um substantivo feminino. Vocês aprenderam já nas nossas aulas que substantivo feminino significa que a palavra, ela é uma palavra feminina, uma palavra que vai definir um nome feminino. Por isso, a televisão. Mas a gente sabe que já ouvimos em alguns momentos a expressão o televisor. Refere-se ao aparelho. Contudo, com o passar do tempo, essa forma de se referir à televisão foi entrando em desuso. Antigamente, se referiam ao televisor, o aparelho, e à televisão, a emissora, que vai transmitir aquela imagem, né, que vai chegar nas nossas casas. Hoje, usa-se o termo a televisão para ambas as situações, tanto a emissora quanto o aparelho. Então, você vai a uma loja, você pede por uma televisão, né? Não é mesmo? Antigamente se falava muito o televisor. Continuando aí falando sobre TV. As emissoras de TV transmitem os telejornais e diversos outros programas, por meio dos quais realizam a comunicação. Então, pensem lá, a comunicação é feita por meio desse aparelho, né, que vai chegar até as nossas casas, mas que ele vai servir como um meio de nos transmitir a informação. Diversos programas fizeram parte aí do cotidiano de todas as pessoas, de todos os brasileiros, né? Ali na imagem, na tela de vocês conseguem ver uma imagem de um programa do comunicador Silvio Santos. Um programa de TV, um apresentador muito conhecido, né, em todo o Brasil, e que já faz parte aí da história da TV, justamente por estar atravessando aí dezenas de anos, fazendo parte sempre da programação da televisão.
De acordo com dados do IBGE, a televisão está em quase todos os domicílios brasileiros. Então, vamos pensar assim. O que quer dizer isso? Quase todos os domicílios, ou seja, quase todas as residências, casas, moradias. A TV, então, é um meio de comunicação muito popular, porque quase toda a população tem acesso a ela. De todos os domicílios pesquisados em 2018, em 96,4% deles havia um aparelho de televisão. Então vamos pensar sobre esse número que apareceu, 96,4%. Se esse número fosse 100%, nós entenderíamos que toda a população brasileira teria acesso a esse meio de comunicação, mas o número não chega à totalidade, então é de 96,4%, mas é um número muito alto, não é mesmo? Quer dizer que então, como falamos anteriormente, quase toda a população brasileira tem acesso a esse importante meio de comunicação. Portanto, a televisão é um meio de comunicação de massa que alcança de fato a grande maioria da população. Por isso dizemos que a televisão é tão popular, porque quase todos os brasileiros têm acesso a ela, as informações que vêm da TV. Contudo, os canais pagos ainda não são acessíveis a todos. Vocês sabem o que significa essa expressão, canais pagos? São aqueles canais que dependem de uma assinatura de cada um dos consumidores. Então, as pessoas que são assinantes desses canais, elas vão ter que pagar um determinado valor mensal para ter acesso a esses canais. Diferentemente da TV aberta, que é aquela que todos nós temos acesso quando ligamos o nosso aparelho. Basta ter o aparelho em nossas residências e uma antena, né, conectada a esse aparelho. Os jornais impressos, mesmo com o menor alcance na versão impressa, coexistem com a versão televisiva. Olha que informação importante. Na TV, nós temos os telejornais. E também, durante muito tempo, e ainda hoje, nós temos acesso às versões impressas dos jornais. Claro, com o avançar do tempo, com o avanço de outras novas tecnologias, outros meios, né, de comunicação, os jornais impressos têm diminuído a sua circulação. Mas os telejornais continuam aí informando a todos os brasileiros todos os dias. Falamos dos jornais impressos e lembramos aí das bancas de revistas, né, que são durante tanto tempo foram populares e continuam sendo nas cidades, não é mesmo? E lá nós compramos, além de jornais, né, os jornais impressos, também as revistas. As revistas, diferentemente dos jornais, elas trazem um conteúdo, também são, né, um meio de comunicação de massa, e elas trazem um conteúdo que aborda temas durante um período de tempo maior do que aqueles jornais impressos, que trazem a notícia do dia. Então, olhem lá, nas revistas é possível abordar assuntos de forma mais completa, aprofundada, que nos jornais diários. Então, ela é diferente dos jornais, porque ela vai trazer um conteúdo que vai ser abordado com mais detalhamento, porque nela eu vou encontrar reportagens, artigos que falem de temas atuais, mas de uma maneira mais detalhada. Vejam, os jornais impressos trazem notícias do mesmo dia. Só que pensem, ele precisa ser impresso normalmente da noite para estar na casa dos leitores durante a manhã. Então, há um espaço de tempo ali, não é mesmo? Um curto espaço de tempo para que ele esteja disponível para a leitura. E uma revista não. O editor vai poder ter um tempo maior para publicá-la. Então, ela não vai precisar ser impressa tão rapidamente quanto um jornal. Então, ela pode ter um detalhamento maior, um tempo maior para o fechamento daquela edição. Agora vamos falar de outro meio de comunicação. Novo, mas que já está aí com uma história já de um determinado período.
ela é muito nova quando a comparamos com outros meios de comunicação. Vejam lá, a internet é uma rede mundial de computadores que tem como objetivo fornecer o acesso a diversas informações. Com certeza, todos vocês, de alguma maneira, já tiveram algum tipo de acesso, algum tipo de contato com a internet, não é mesmo? E ela tem uma história que nos chama muito a atenção. Vejam, você sabia que a internet foi desenvolvida pelos norte-americanos na época da Guerra Fria, entre 1947 e 1991? Com o intuito de se comunicarem com seu exército durante a guerra, caso os meios de comunicação tradicionais da época fossem destruídos em ataques. Olha que interessante. A internet então surgiu justamente pela guerra. Olha que coisa que chama a atenção, não é mesmo? Então, os norte-americanos tentando ganhar espaço na guerra, conseguiram desenvolver um dos principais meios de comunicação que utilizamos hoje. Justamente para evitar que a dependência de meios de comunicação que já existiam até o momento, por exemplo, rádio, a TV ou qualquer um outro meio que pudesse sofrer algum tipo de dano. Por exemplo, soldados inimigos poderiam destruir a antena que transmite as ondas de rádio e da TV. Então, a internet ela veio como uma alternativa. Então, vocês podem refletir aí e pensar que até a guerra, às vezes, pode oportunizar alguns conhecimentos. Que coisa, né? Essa reflexão nos faz pensar no quanto a vida humana ela passa por caminhos tortos, não é mesmo? Entre 1970 a 1980, a internet deixou de ser uma ferramenta usada somente pelo governo e passou a ser utilizada para fins acadêmicos. O que quer dizer isso? Falamos que a internet surgiu justamente no momento de guerra. Os norte-americanos a criaram justamente para ser um recurso na guerra. E durante muito tempo ela não foi disponível para toda a população. Ela ficou restrita ao exército, ao governo. Ela se tornou popular após um período, quando chegou ao meio acadêmico. O que é o meio acadêmico? É o meio estudantil, as universidades. Então, a partir do momento que as universidades tiveram acesso a esse importante meio de comunicação, ela foi se desenvolvendo, tomando formas mais populares, podemos dizer assim, até chegar nos consumidores, que somos nós. A partir de 1990, começou a ser usada pela população em geral, através de serviços de empresas que começaram a oferecer conexão de internet. Então, como falei anteriormente, ela foi se popularizando, chegando até as residências, as casas das pessoas. Claro, com o tempo ela foi se tornando um pouco mais barata. Logo no surgimento, o acesso era restrito, até mesmo porque as pessoas só acessavam a internet possuindo um aparelho que era o computador. E esse aparelho, durante muito tempo, foi muito mais caro e dessa maneira inacessível para a maior parte da população. Aqui nós temos uma imagem que representa muito bem ali o que é essa rede mundial de computadores. Vocês compreendem esse termo? Rede mundial porque ela vai ligar todos esses computadores formando uma rede. Justamente como se fosse uma teia, algo que ligasse um computador a outro e a outro e a mais outro. Dessa maneira, eu vou ter um compartilhamento de informação. Lembrem, como falamos anteriormente, os meios de comunicação de massa servem justamente para esse compartilhamento. Daí a importância da internet. 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. Vocês acham muito? Então pensem lá. 3 a cada 4 brasileiros.
É muita gente, não é mesmo? Claro, a internet ainda não é tão popular quanto a televisão, mas é um meio de comunicação extremamente popular. Hoje, as pessoas acessam a internet por meio de seus aparelhos celulares, podem acessar a internet pelo seu computador pessoal em casa, ou até mesmo pelo aparelho de TV. Muito interessante isso, não é mesmo? Embora a quantidade de usuários e serviços online tenha aumentado, ainda persistem diferenças de renda, gênero, raças e regiões. O que quer dizer isso? Que, mesmo sendo popular, porque acabamos de falar que 3 a cada 4 brasileiros têm acesso à internet, ela ainda é restrita a determinados grupos. Existem pessoas que têm uma renda mais baixa, então não vão ter acesso à internet em lugares mais afastados. Então a internet ainda possui alguns empecilhos para se tornar tão ou mais popular que outros meios de comunicação existentes. Em contrapartida, um meio de comunicação que conhecemos muito bem, que é o rádio, é extremamente popular. Vamos falar sobre esse meio de comunicação. Vejam, é um meio de comunicação de massa. O rádio com certeza é um meio de comunicação de massa, porque ele transmite informações aí para muitas pessoas, não é mesmo? De baixo custo e muito popular, que pode alcançar as áreas mais remotas e as pessoas mais marginalizadas. O que quer dizer isso? O rádio é um meio de comunicação que vai chegar aos lugares mais distantes, às pessoas que têm uma renda mais baixa possível, porque o rádio ele vai estar disponível para aquela pessoa que utiliza um aparelho de rádio de pilha, aquelas pessoas que podem ter muito fácil acesso a outros meios de comunicação em grandes cidades, no carro, por exemplo. Então, ele vai ser extremamente popular. Conseguem compreender isso? Uma pessoa numa cidade que tem acesso a todos os demais meios de comunicação está ouvindo seu rádio no trânsito enquanto está dirigindo. E uma pessoa lá no interior do Brasil, nos sertões, ela vai ter acesso ao rádio, porque mesmo talvez não havendo eletricidade naquele lugar, o rádio vai estar lá disponível a essas pessoas. E vamos entender um pouco mais sobre esse aparelho tão interessante aí, né? O rádio. As ondas de rádio podem ocorrer, as ondas de rádio AM e FM. Nós temos ali uma demonstração na tela de vocês qual é a diferença, então, desses termos que nós normalmente ouvimos ou percebemos no próprio aparelho de rádio e nas estações que se diferenciam entre AM e FM. Vocês conseguem entender a diferença entre elas? Olhem ali. As rádios AM, elas têm uma amplitude modulada. Então, olhem ali o desenho mostrando a diferença entre a amplitude modulada e a frequência modulada. A rádio AM, ela vai todas as rádios, elas vão ser transmitidas por meio de ondas eletromagnéticas. As ondas das rádios AM, elas vão ter uma amplitude diferenciada em relação às rádios FM, que tem uma frequência maior. Então, se ela tendo uma frequência, ela vai atingir uma qualidade, não vai ter tanto ruído na sua transmissão. As rádios AM, elas vão ter mais ruídos. Por isso que, basicamente, o que diferencia essas duas rádios, essas duas formas, né, desses tipos de onda que chegam até as nossas casas por meio do som ali emitido pelo rádio, vão ser relacionadas às ondas, né, que são transmitidas. Então, as rádios AM possuem mais ruídos, elas têm uma amplitude diferenciada. E agora, vamos pensar também sobre a rádio. O que as emissoras de rádio, qual é a diferença então, o que elas nos transmitem, o que elas nos transmitem? Vamos lá? O rádio, né, sempre continua transmitindo quando outras mídias param de funcionar em casos de comunicação de emergência ou após um desastre natural.
Então, as emissoras de rádio, né? As emissoras, elas continuam transmitindo informações, mesmo que outras mídias, né, estejam fora do ar, justamente porque elas têm essa diferença, esse potencial de atingir um público maior. Então, as rádios elas vão ter uma variação em relação às outras mídias por chegar a uma quantidade maior de pessoas. Então, os programas, as informações transmitidas pelas rádios, não é mesmo? Elas vão chegar a um número maior de pessoas, se distanciando um pouco dos outros meios de comunicação, que às vezes podem ser mais demorados, como, por exemplo, um jornal impresso, não é mesmo? Ou mesmo quando as pessoas, por exemplo, não têm acesso à energia elétrica, como eu falei anteriormente, muitos aparelhos de rádio não dependem propriamente da energia elétrica, não é mesmo? O rádio é um meio que tem sido capaz de adaptar-se ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a banda larga, a transmissão de áudio digital e os dispositivos móveis. Olhem só, então o rádio ele se adapta. Ele tem sido um meio de comunicação que chama muito a atenção nessa questão. Hoje, muitos aparelhos de celular têm aplicativos, né, de rádio. Então, é uma forma de adaptação desse meio de comunicação. Então, ele está se tornando popular em outras formas de ser veiculado. O rádio é um meio de comunicação tão importante que foi criado um dia mundial para incentivar os tomadores de decisão à utilização para fornecer acesso à informação e melhorar a cooperação internacional entre as emissoras. Olha que interessante. O rádio é um meio de comunicação tão importante que existe um grupo de pessoas que pensa na valorização desse tão importante meio de comunicação. Então, existem pessoas interessadas no crescimento e na ampliação desse meio de comunicação. O Dia Mundial do Rádio é um dos dias internacionais mais populares proclamados pelas Nações Unidas. Então, pensem, um dia internacional para um meio de comunicação é algo que nos chama atenção, porque é um dia celebrado e por muitas, né, por milhares aí de emissoras de rádio de todo o mundo, não é mesmo? Todos os anos, centenas de estações de rádio por todo o mundo participam do evento de cooperação entre as emissoras. Então, esse evento une as emissoras em torno de um tema que vai trazer à tona uma série de discussões para que desse modo, né, haja a evolução do meio de comunicação. O site oficial do Dia do Rádio recebe uma média de mais de 100 mil acessos por ano. Após as edições dos últimos anos dedicadas a questões como igualdade de gênero, em 2014, juventude, em 2015, esporte, em 2018, o tema escolhido para o Dia Mundial do Rádio de 2020 foi a diversidade. Então, aí tivemos diversos temas que são muito interessantes para a nossa vida, né? Juventude, igualdade, igualdade de gênero, diversidade. Então, todos esses temas trazem à tona discussões importantes para a sociedade. Vamos ver agora um vídeo com a palavra do secretário-geral da ONU falando sobre o Dia do Rádio. A rádio é o meio de comunicação social com maior audiência no mundo. Numa era de grandes avanços tecnológicos, a rádio mantém o seu poder de comunicação, de entretenimento, de educação, de informação e de inspiração. A rádio é um fator de união e de reforço de comunidades de distinta natureza e dá voz aos mais vulneráveis e marginalizados. No corrente ano e no momento em que decorrem os Jogos Olímpicos de Inverno, há que reconhecer também o potencial das emissões desportivas como um vibrante veículo de aproximação. Neste Dia Mundial da Rádio,
assinalemos o contributo que quer a rádio, quer o desporto nos oferecem como instrumentos que ajudam à realização das aspirações de tantas pessoas no mundo inteiro. Interessante, não é mesmo? Vocês sabem que a ONU é a Organização das Nações Unidas. Então pensem que uma entidade tão representativa tem uma preocupação com esse importante meio de comunicação que é o rádio. Vamos lá pensar então nas celebrações do ano que nós estamos, 2021. Vamos ver quais são os subtemas, né, que vão ser tratados na celebração do Dia do Rádio desse ano de 2021. A evolução, a inovação e o contato. O que seria cada um desses temas? Vejam lá, a evolução. O mundo muda, o rádio evolui. Este subtema refere-se à resiliência do rádio, à sua sustentabilidade. Então quer falar da capacidade que o rádio, né, tem de se modificar, de continuar ali consistente nos dias atuais. Então ele vai se modificando, vai evoluindo e tornando-se importante na atualidade. E a inovação? O que esse subtema, né, da celebração de 2021 trata? O mundo muda, o rádio se adapta e inova. O rádio teve que se adaptar às novas tecnologias para continuar acessível para todos os lugares. Então, o rádio ele vai continuar se inovando para continuar acessível a todas as pessoas. E também a conexão. O mundo muda, o rádio se conecta. Este subtema destaca os serviços para a nossa sociedade. Os desastres naturais, crises socioeconômicas, epidemias, etc. Então, o rádio vai conectar as pessoas por meio das informações que ele transmite. Vamos aí conhecer um pouquinho mais, então, sobre a história do rádio, de uma rádio muito importante para o Brasil, não é mesmo? Aqui nós temos importantes pessoas que se destacaram na história do rádio. Existiu uma rádio chamada Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E lá se destacaram importantes locutores, cantores. Aí na tela de vocês estão vendo a foto de Emilinha Borba, uma importante cantora e atriz de rádio. Hoje, nós não temos a mesma dimensão da importância dessas figuras para o rádio de antigamente, justamente porque essas pessoas se destacavam por ter um trabalho muito importante, já que eles se destacavam. Eles ocupavam a rádio, muitas vezes as emissoras de rádio ocupavam o lugar da TV, com telenovelas, com programas de calouros, onde as pessoas se apresentavam para cantar. Então, a Emilinha Borba era uma atriz, cantora de rádio, que se destacou muito nessa época. Temos ali também o Francisco Alves, que era também conhecido como o Rei da Voz. E também se destacou muito nessa época em que o rádio era uma das principais formas, né, de lazer das pessoas, principalmente ali entre os anos 50 do século 20. Então, aí, uns anos atrás, o rádio era o meio de comunicação mais importante para todas as pessoas, né? Continua sendo, mas ele tinha um extremo destaque. Uma curiosidade é que aqui no nosso estado existe uma cidade chamada Francisco Alves. Esse cantor que faleceu ali nos anos 50, ele era tão agraciado por todas as pessoas que foi homenageado com o nome de uma cidade aqui no estado do Paraná. Ali nós temos o mapa, temos também o brasão da cidade e aqui o portal de entrada da cidade de Francisco Alves. Então, como vocês podem ver aí nessa imagem, o Francisco Alves era um artista muito amado por todo o Brasil. Então, vocês conseguem ter a dimensão da importância desse meio de comunicação há alguns anos atrás. Vou propor para vocês agora algumas atividades para a gente rever esse conteúdo de hoje. Vamos lá? Olhem lá.
Primeiramente, eu gostaria que vocês pegassem a caneta de vocês, o caderno de anotações, colocassem a data que vocês estão assistindo essa aula e a pergunta de hoje ali, a questão. Quais meios de comunicação individual você utiliza? Vocês se recordam? Lá do início da aula, quais são esses meios de comunicação individual, que os meios de comunicação individuais vocês mais utilizam aí na sua vida? Pode ser um, pode ser mais de um. Vocês podem responder aí, eu vou dar um tempinho. E aí, conseguiram responder? Tenho certeza que vocês lembraram de quais são esses meios de comunicação individuais que nós falamos anteriormente. Se vocês responderam lá que pode ser, por exemplo, o telefone celular, vocês acertaram. Poderiam ser alguns outros, como a carta, como as mensagens de texto, que muitas vezes podem ser transmitidas para uma única pessoa. Mas se veio à cabeça esse que é um dos principais, que é o telefone celular, muito bem. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Responderam? Espero que sim, espero que vocês estejam registrando os conteúdos, espero que continuem participando das aulas. É muito bom ter vocês aqui conosco em todos os nossos encontros. Por hoje vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Até, tchau!